Me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. A paz de Deus, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Jason S na sua tela. Gente, hoje eu quero trazer um tema aqui que não é um assunto da congregação cristã no Brasil. Alguém pode até dizer assim, irmão, mas o conteúdo aqui do seu canal é sobre a CCB. Sim, mas tem alguma coisa que acontece aí no meio gospel que dá para a gente comentar. Até porque quando acontece algo na congregação cristã no Brasil também, as páginas gospel aí, elas também comentam. E o que houve foi na Igreja Universal, que teve um pastor desta igreja que acabou tirando a própria. Vocês sabem, né? A gente evita falar a palavra aqui na plataforma. Esse pastor, pessoal, ele não era de uma igreja aqui do Brasil. Ele era de uma igreja lá da Bolívia. No entanto, pastor da Igreja Universal. E acabou acontecendo, né? O que podemos dizer que uma tragédia para com esse pastor, pois em um momento de fragilidade, pois o ser humano, quando ele chega a fazer isso, gente, é porque ele deve estar ali numa depressão muito grande, passando por um momento muito difícil na sua vida. Mas o que chamou muito a atenção foi a fala do dono da Igreja Universal, né, que é o Edir Macedo. Ele é o dono, ele é o pastor presidente. E ele, ao ser questionado sobre este assunto, gente, o que ele falou está repercutindo muito. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir. E no final do vídeo, eu vou deixar uma parte do vídeo com a imagem do Edir Macedo para vocês terem uma noção, porque talvez o que tenha chamado tanto a atenção não tenha sido nem as palavras do pastor, né, do líder, do dono da Universal, o Edir Macedo, mas talvez o tom da voz, a forma como ele falou, que dá a se entender ali até um certo tom de deboche. Então eu vou colocar aqui, vamos ouvir o Edir Macedo. Prestem muita atenção no que diz o presidente, o ancião presidente, né? Se fosse na congregação cristã no Brasil, nós poderíamos dizer que foi o ancião presidente, que hoje é o Salvador Bueno e que antes era o Cláudio Massola. Mas na Igreja Universal é ele aqui, né? O Edir Macedo. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? Percebem, gente? Dá para se notar assim uma insensibilidade muito grande de uma pessoa que é o líder maior, falando-se, lógico, materialmente, né? Aqui na terra, de uma igreja tão grande quanto é a Igreja Universal. Pois eu penso que
essa igreja, ela só perde para a Igreja Assembleia de Deus e para a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Mas vamos continuar ouvindo aqui ele. Agora, o que você vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Olha, gente. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ele fala de uma forma que ele passa a régua, né, em um nível único ali, como se a fé de todas as pessoas fossem iguais. Irmãos, a fé do irmão Jason é uma, a sua fé, que você está assistindo aqui esse vídeo, é uma outra. Tem pessoas que têm um nível de grau de fé mais acima, mais elevado. Outras têm um grau de fé menor, pequeno. E nós temos que ter cuidado com isso, tá? A própria palavra de Deus, ela diz que nós temos que cuidar daquelas pessoas que são fracas na fé. Aqueles que são mais fortes, que suportem os mais fracos. Isso é Bíblia, isso é palavra do apóstolo Paulo, né? Então realmente surpreende muito aqui a fala do Edir Macedo. Ah, se matou? Problema dele. É problema dele com Deus. Não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Porque nós temos dado o melhor para eles. Todo dia nós estamos aqui. E todas as quintas-feiras nós fazemos reuniões, especialmente com eles. Todas as quintas-feiras. E eu penso... É problema dele. Olha isso, pessoal, como se a igreja ela não fosse um único corpo. É o que a Bíblia ela nos ensina, né? No último culto online, inclusive, nós vimos o irmão Luiz Euclides pregar a respeito disso, né? Nós somos um único membro. Se perdemos um dedo da nossa mão, nós vamos sentir falta desse dedo. Aonde que aqui a fala do Edir Macedo diz, é problema dele, né? E notem a maneira como ele fala, o tom de voz também, realmente, gente, é de impressionar. Eu faço isso há anos, desde o início da igreja. Se foram colocados indevidamente na obra, foram levantados, colocados como pastores, e se já não só pastores, bispos, etc., e caíram e se mataram, o que eu posso fazer? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que para você viver a fé inteligente, você tem que passar pelas tribulações. Tem que passar pelos problemas difíceis. Por que você quer saber? O que você quer saber, por exemplo, por que o bispo, ou o pastor, seja lá o que for, não sei, se suicidou? Por quê? O que vai acrescentar na sua vida? Vai acrescentar na vida de alguém alguma coisa? Não, não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário, vai diminuir. E nós não estamos aqui para pregar suicídio dos outros, a dizer, fulano está morrendo. Então, gente, eu acho que ele, como um líder espiritual, um líder da igreja, ao ser questionado sobre esse assunto, né, uma coisa tão grave que aconteceu na igreja dele, a fala do Edir Macedo aqui, ela poderia ser bem mais diferente, né? Porque, gente, o líder, ele tem um papel muito, mas muito importante. Principalmente o líder, o presidente, né?
o que ele fala, o que ele diz. Ele tem que saber manejar bem as palavras. Já dizia Paulo, né? Para se estar diante do povo, tem que manejar bem a palavra de Deus. E quando falo a palavra de Deus, não é apenas a Bíblia, não é apenas saber de Bíblia, não é apenas saber pregar a palavra. Isso abrange em um sentido geral. Nós percebemos aqui que o Edir Macedo, ele perde totalmente o controle aqui nas suas palavras, se mostrando muito insensível. Fulano está assim. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para avisar para vocês que se você não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, então, minha amiga, meu amigo, você estará fadado ao fracasso e ao inferno. Essa é a realidade. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Olha isso. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Meu Deus. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, não. Quem não quiser, paciência. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Estão vendo, gente? Agora eu fico imaginando aqui, pessoal, a família desse pastor ouvindo a fala do Edir Macedo, né? Ouvindo essas palavras. Morreu, acabou-se, não tem mais o que fazer. Aonde que aqui, nesse pronunciamento, ele poderia trazer uma palavra de fé, uma palavra de conforto para os familiares, para os que ficaram, né? Nem isso a gente percebe na fala, infelizmente, né? Gente, muito infeliz, mas muito infeliz mesmo, tá? É até de surpreender as palavras aqui do Edir Macedo, até porque ele é um teólogo, uma pessoa muito estudada. Esse senhor aqui, nós podemos dizer que ele é um doutor da lei. Quantas pregações inspiradas ele já pregou, né? Inclusive eu já fui, tá, gente, da Igreja Universal, já frequentei, já assisti pregações com ele, com o Edir Macedo. Então, realmente, é muito infeliz essa fala do pastor. Agora, não vem encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Olha isso. Não vem encher o saco com um blá, 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 não. Eu sei que esse tipo de manifestação, essa manifestação de fé emotiva, é gente doente, fracassada, covarde. São os covardes da fé, os que negam a fé no Senhor Jesus. Jesus, para me salvar, ele deu a vida dele. Ele teve que dar a vida dele, teve que dar a alma dele para me salvar. Pessoal, é últimos dias, hein? Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis. Eu sei que a Igreja Universal, ela é marcada por muitos escândalos, mas eu vou falar para vocês, realmente eu não esperava por essa não. Um pronunciamento dessa forma por um líder, né, tão estudioso, um líder tão intelectual como é o Edir Macedo, né? Apesar de tantos escândalos que já aconteceram ali na igreja, onde ele é o dono, praticamente o dono, nós podemos dizer, né? Teve aquele escândalo lá de 99, onde o pastor ele chuta uma imagem de acho que foi de Nossa Senhora, né? Uma santa
da Igreja Católica, um pastor chuta bastante aquela santa, dizendo: isso aqui não serve para nada, né? Isso não tem vida, não tem valor nenhum. Onde comete ali a intolerância religiosa. Depois tem um vídeo onde mostra o Edir Macedo lá no campo do Maracanã, contando ali milhares de reais arrecadado da igreja dele junto com seus pastores. E ali ele também mostrando para os pastores como que se tira dinheiro do povo, como que se tira dinheiro dos fiéis. Mas, enfim, eu gostaria hoje de deixar a minha solidariedade à família desse pastor que, infelizmente, né, cometeu aí este ato. Irmãos, nós como cristãos temos que cuidar uns dos outros. Infelizmente aconteceu isso com esse pastor, mas os familiares dele precisam de apoio, precisam prosseguir na fé. E igreja é para isso, é para cuidarmos uns dos outros. A paz de Deus com todos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo e fiquem com um abraço do irmão Jason. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez e eu não quero nem saber.